Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre os conceitos de totalitarismo. Vem comigo? Totalitarismo possui correspondência com formas de pensar e de sentir pré-definidas. São as ideologias. Elas conduzem as ações políticas e sociais. É uma ideologia que vem muito de cima para baixo e altamente contra, digamos assim, as ideias de direitos humanos. Então, o totalitarismo, como eu falei agora, mobiliza a sociedade civil de cima para baixo e impõe ao povo uma obediência ativa e militante ao estabelecimento pela ideologia oficial do Estado, como, por exemplo, a Alemanha nazista. Por mais que o autoritarismo tenha traços que contém o totalitarismo, mas o totalitarismo ele tem uma ideia um pouco diferenciada do autoritarismo, que é essa ideia de obediência ativa e militante. Então são traços próximos, mas com atenções a alguns pontos, como esse, por exemplo, claro, também com ideias do ultranacionalismo, tal, que a gente vai estar vendo na sequência. O totalitarismo é um regime político que fere os direitos humanos. Essa é uma questão muito complicada. Ferir os direitos humanos foram características muito marcantes dos regimes totalitaristas. As ideologias totalitárias visam a transformação da própria natureza humana, como, por exemplo, aqui os campos de concentração, onde crianças eram mortas simplesmente pela ideia do líder totalitário estar em desacordo com uma questão religiosa ou de nacionalidade dessas pessoas. Extremamente desumano, correto? E quais são as características, então, desse governo totalitarista? São governos nacionalistas extremos, ou chamados também de ultranacionalistas, se fecham em si mesmo, e não permitem entradas e saídas e são altamente violentos com qualquer tipo de manifestação contrária a esse pensamento. Centralizam o poder na figura do tirano, no caso da Alemanha nazista de Hitler, por exemplo, no caso do fascismo de Mussolini, e fazem a partir dessa centralização os componentes da figura do líder no Estado totalitário. São altamente militarizados, pois estão em constante conflito, ameaçam, são ameaçados, então o conflito é muito comum nesses estados. Altamente territorialistas, como falei também, é uma ideia muito atrelada ao nacionalismo extremo, então tem uma ideia de nação muito forte, e até mesmo às vezes, como o caso do nazismo, de expansionismo dessa nação, criando coisas como o antissemitismo, por exemplo, tentando julgar e subjugar outras nações. São unipartidaristas, não permitem oposição, assim como no governo autoritário, não permite oposição. Tem partidos únicos, e a oposição é altamente massacrada, com a violência mesmo, qualquer forma de oposição. São antiliberais, pois não tem um Estado democrático, não permite a participação popular e não respeitam, não consideram os direitos humanos. São anticomunistas, porque não prevêem uma ideia de equidade também, até porque também o Estado comunista foi um Estado combatente muito grande em relação a regimes totalitários como o nazismo, como o fim da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Tem uma figura, então, de culto ao líder, de propagandismo muito fortes, porque era dada muito pelos meios de comunicação de massa desses países, com figuras, com propensões únicas de propaganda, de alienação social, de culto ao aumento nessas propagandas, nesses meios, ao qual a figura do líder tinha um aspecto de endeusamento. Mussolini fazia isso, Hitler também fazia isso, são grandes exemplos de estados totalitários. Tá certo? Nesse vídeo, então, nós falamos sobre os conceitos de totalitarismo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!